Viva, está com a Hora da Verdade. A nossa convidada é a Marta Temido, ex-ministra da Saúde, deputada e presidente da Conselhia de Lisboa, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. O meu nome é Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vinda. Ainda não a ouvimos sobre a crise política que se abriu há cerca de 3 semanas. Fez parte deste governo. Houve uma sucessão de casos e chegámos à admissão do primeiro-ministro. Visto a esta distância, António Costa acha que se precipitou ou não havia mesmo condições para continuar? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui. Penso que não havia mesmo condições para tomar outra decisão. Acho que António Costa, eu disse-o logo às primeiras horas, depois do início da crise, no dia 7 de novembro, penso que António Costa não tinha alternativa a não ser tomar a decisão que, desde logo e corajosamente, na altura todos o referiram, anunciou ao país. É a atitude que eu esperava do meu primeiro-ministro. Não foi derrubado por um parágrafo da PGR? Não partilha dessa perspectiva, então? Não partilho. Há muita coisa se poderia dizer sobre o processo, mas penso que não é chegado ainda ao tempo. Exige-se-nos a todos responsabilidade e, sobretudo, a quem está na política, eu neste momento estou, uma enorme prudência e contenção na utilização das palavras. Acho que este é o tempo de aguardar e de com serenidade, com a serenidade possível, porque evidentemente que todas estas questões envolvem sensibilidade, sobretudo para quem foi, como eu, membro do governo, mas para deixar a Justiça fazer o seu trabalho. E uma vez mais, penso que não havia alternativa a não ser, em coerência, tomar a decisão que foi tomada. Faz parte daquele lote de personalidades do Partido Socialista que acha que a Procuradora-Geral da República podia e devia dar mais explicações sobre este caso? Eu não faço juízos de valor sobre a conduta de outras entidades e de outras instituições. Além disso, penso, sinceramente, que o Ministério Público tem que ter o espaço para fazer o seu trabalho. Muitas vezes, quem está na vida política é soberbado por aquilo que é a pressão de todas as outras entidades a requererem, a exigirem, a solicitarem que se tome posição, que se acelerem ritmos, mas, embora nós gostássemos todos que este caso tivesse um esclarecimento breve e célere, somos também capazes de perceber que a complexidade de algumas investigações tem os seus tempos e, portanto, temos que ter a responsabilidade suficiente para perceber que vamos ter essas explicações a devido tempo e penso que pressionar ou criar um ambiente de pressão sobre quem quer que seja é, neste momento, desajustado. É isso que já está criado, com declarações como de Augusto Santos Silva e outros dirigentes ou outras personalidades do PS. Esse ambiente de pressão. Não me parece que... Penso que cada ator faz também uma intervenção no contexto de uma determinada conversa. E muitas vezes as declarações extrapoladas têm uma leitura que não é a mais correta. Eu vou fazer uma declaração, não é um conflito de interesses, mas é de alguma forma uma nota. No início da minha carreira profissional, quando acabei a faculdade, havia uma figura que hoje já não existe, que era a de representante do Ministério Público. Os licenciados em Direito podiam habilitar-se a ocupar uma comarca onde não houvesse delegado do Ministério Público, na altura era assim que se chamava, e a desempenharem funções de representante do Ministério Público, oferindo um percentual daquilo que era, na altura, o vencimento do delegado, era assim que se chamava, ou hoje Procurador da República. E eu fui durante alguns meses, depois a minha vida profissional encaminhou-se para outros lados, fui durante alguns meses representante do Ministério Público. Tenho, portanto, também por esta razão e por outras, o maior respeito pelo Ministério Público e por quem conduz a investigação. Penso que isso só torna maior a exigência de responsabilidade da parte dessas entidades. Também sei
que o Estatuto do Ministério Público se tem alterado, designadamente nos últimos anos. Em 2019 houve uma alteração ao Estatuto do Ministério Público que, de facto, alterou de alguma forma aquilo que são as competências de intervenção dos procuradores superiores no decurso dos processos, mas de qualquer forma penso que tudo isso são reflexões que se podem fazer numa outra fase. Nesta fase há que deixar os órgãos, sejam eles os órgãos de polícia criminal, sejam outros, fazer o seu trabalho. Agora sai António Costa e há 2 candidatos à liderança do Partido Socialista. Pode saber-se já quem é que apoia como militante do Partido Socialista? Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro? Não vou prestar apoio público a nenhum dos 2 candidatos, a nenhum dos 3 candidatos, na verdade. Daniel Adrião. Impõe-se esta precisão. No caso, conheço bem 2 dos meus camaradas que são candidatos a secretário-geral. Tenho apreço pessoal, trabalhei quer com Pedro Nuno Santos, quer com José Luís Carneiro. No entanto, parece-me que se existe liberdade dos militantes expressarem a sua opinião, o seu apoio público a um determinado candidato, também deve existir a liberdade de não o fazerem. E sinto porquê? Por várias ordens de razões, para todos nós nos relacionarmos num ambiente de maior liberdade, de uma certa forma, porque entendo que, de alguma forma, o meu apoio a um ou outro poderia condicionar. Tenho uma responsabilidade como Presidente de uma conselhia e não queria de forma nenhuma condicionar os meus camaradas. Isso é um lado da minha posição. O outro lado da minha posição é que, de facto, não me revejo no contar de espingardas. Talvez tenha a ver com o facto de eu ser muito recentemente chegada às lides políticas e de achar que o mais importante é que no dia 17 de dezembro os militantes do Partido Socialista estejam unidos em torno do seu novo secretário-geral e disponíveis para empenhados num combate que, sem dúvida nenhuma, vai ser um combate complexo, em circunstâncias complexas, que é o segundo em menos de 2 anos. Há 2 anos estávamos a ir para eleições. Mas portanto, vai ter dificuldade de escolher leitura. no momento de votar? Vai ter dificuldade de escolher o candidato? Não vou ter dificuldade de escolher, sobretudo depois de conhecer os programas, as moções políticas dos e meus revê-se 2 mais camaradas. numa ala mais esquerda do PS ou numa ala dita mais moderada? Eu, evidentemente que o meu percurso também tem uma ligação a uma ala mais esquerda do Partido Socialista. Contudo, penso que o que é mesmo importante... Penso que o que é mesmo importante é nós percebemos que o Partido Socialista é um partido de síntese também. Ou seja, que tem na pluralidade dos seus militantes, na pluralidade de perspectivas, a capacidade de encontrar riqueza e não de anular uns sobre outros. Pessoalmente, revejo muito numa linha de síntese e de equilíbrio entre essas perspectivas, em alguns temas mais moderadas, ditas mais moderadas, noutros temas ditas mais de esquerda, mas, francamente, o Partido Socialista é tudo isso. Não é só uns ou só outros. Essa é a virtude do partido. E, portanto, também esta é a minha leitura. E acha que se tem assistido a esse espetáculo de contar de espingardas e que até é prejudicial ao partido? Não, penso que os candidatos têm conseguido, depois de alguma tensão inicial, nos últimos dias tem-se conseguido um combate para fora, mais do que um combate para dentro. Acho que é isso que se espera dos candidatos a secretário-geral, evidentemente mostrando as diferenças, mais que não seja de estilos e de personalidades. As pessoas são diferentes e não têm de ser iguais, mas penso que se tem posto mais a tónica naquilo que é preciso fazer para fora e pondo a tónica que o combate é com outros partidos, sobretudo com partidos que situam à direita do Partido Socialista. O seu nome também costuma vir à baila quando se fala em preencher certos cargos. O da liderança do PS é um deles, não foi desta, mas não descarta essa hipótese no futuro? Francamente, e
também com alguma mágoa daquilo que têm sido os dias recentes da política. Penso que essa é uma realidade cada vez menos provável. Aqueles que, como eu, são recém-chegados à política e um pouco paraquedistas, sentem cada vez menos essa disponibilidade. Mas porquê? Porque mágoa de quê? Por causa de haver políticos investigados, por exemplo, Não, não é por isso, não é por porquê? isso. É um ambiente de... Não tem a ver, aliás, acho que no princípio dizia isso, não tem a ver com a questão de referirmos ao Ministério Público ou as polícias, ou... Tem a ver com um certo ambiente que eu penso que está instalado de malaise, de mal-estar, um ambiente que me parece tudo menos saudável, um ambiente muito polarizado, de muita agressividade, com o crescimento de algumas forças políticas que eu entendo que teremos que combater veementemente, mas que levam a que todos nós tenhamos reações mais exacerbadas, menos ponderadas, menos de Estado. Acho que isso contribui para afastar as pessoas da política. Afasta certamente os cidadãos, mas também afasta as próprias pessoas que se dedicam à política. Porque... Há um ambiente de caça a certos a líderes políticos, por exemplo. Um ambiente de suspeição. Há duas formas de lidar, há várias formas de lidar com a suspeição. Naturalmente, cada um tem a sua, mas não será de estranhar que isso leve a um afastamento de alguns atores destes terrenos. Deixe-me perceber, o seu nome também é muitas vezes falado para a Câmara de Lisboa. Isso significa o quê? Que se as eleições para a autarquia de Lisboa fossem daqui a alguns meses, descartaria a hipótese, mas não são em 2025. 25. Uhum. Portanto, quer dizer que até lá o seu desencantamento poderá melhorar e pode Vamos vir lá a ser ver. candidata. Eu, por natureza, sou uma pessoa que cultiva a esperança e alguma capacidade de sonhar e de acreditar nas coisas. Assim, o facto de este ser um momento em que confesso uma certa mágoa, não quer dizer que depois não se consiga lidar com essa mágoa e continuar. Então não afasta a possibilidade. E daí decorre que... feita esta referência sobre aquilo que é um momento atual, que não é um momento feliz, não quer dizer que não esteja cá disponível para os combates que sejam necessários. Relativamente à questão concreta que me estava a colocar, sobre desafios como a Câmara Municipal de Lisboa ou outros desafios, como eu sempre disse, cada coisa a seu tempo. Infelizmente, a vida tem-me mostrado que não vale a pena nós fazermos grandes planos, porque muitas vezes, enquanto vamos planeando, as coisas vão se precipitando noutro sentido e, portanto, nós temos que fazer o melhor possível em cada momento no nosso lugar, mas não viver em função nem obcecados por planos de futuro, sobretudo planos de natureza pessoal. Se for necessário, se o Partido Socialista precisar de mim para combates, a seu tempo veremos e seguramente que cá estarei para os enfrentar. Mas não é uma questão pessoal, nem é uma questão que se coloque no imediato, é a seu tempo. Deixa-me perceber, peço desculpa, em relação à liderança do Partido Socialista. Do que eu percebi, para já não, e está desencantada com essa possibilidade, mas para a frente é admissível essa hipótese. Alguém dizia que em política não é possível dizer nunca. E, portanto, já me habituei a viver com essa impossibilidade de dizer nunca, até para depois não sermos desmentidos. Agora, que é algo que está completamente fora dos meus horizontes, sem dúvida nenhuma. Pelo menos para já, não é? Dos meus Tem que fazer, horizontes. sim, tem que fazer um caminho, por exemplo,
na autarquia de Lisboa para pensar depois noutros voos para a frente. Lisboa tem sido plataforma para vários cargos de socialistas. Jorge Sampaio, também António Costa, em certa medida também Fernando Medina, até dada altura. Falava-se disso. Desde logo, não tenho qualquer veleidade em comparar-me com qualquer um dos camaradas que referiu. E, em segundo lugar, a propósito de Lisboa, eu não acredito em projetos pessoais, acredito em projetos políticos. Temos estado a trabalhar na Conselhia de Lisboa na construção de um projeto político alternativo para a cidade. Tínhamos, agora foi posto dentro de parênteses, uma iniciativa, uma intenção de lançar um fórum local de construção de políticas públicas que permitisse ouvir num modelo itinerante. Está em suspenso esse programa que pensou... Naturalmente, que pretendia-se que arrancasse anteontem. Tínhamos falado nesse eventual arranque anteontem, mas os trabalhos foram suspensos todos no início do mês. E, portanto, agora não é o momento de pensar nesse tema, nesse formato. Naturalmente que nos continua a preocupar aquilo que é a vida na cidade de Lisboa e aquilo que é a vida dos lisboetas, mas esse projeto agregador de construção de um projeto alternativo para a cidade de Lisboa, com base numa auscultação ampla à população, terá de ser reagendado, recalendarizado. Evidentemente que com um projeto, no fundo, com um conjunto, com uma equipa, será possível pensar num caminho para Lisboa, mas não sem esses dois aspectos. Um projeto muito claro e uma equipa, uma vez mais... Tem que se esperar pela liderança do Partido Socialista. Também é um aspecto evidentemente importante. O secretário-geral tem sempre uma palavra a dizer, e não só as várias estruturas do partido, mas eu estava a falar de dois outros aspectos. Programa de ação e equipa. Esses são duas dimensões que eu considero absolutamente essenciais para nos abalançarmos a fazer o que quer que seja. Fica equidistante dos dois candidatos principais à liderança do PS para salvaguardar mais capacidade de manobra para ser candidata à Câmara de Lisboa? Não. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Rigorosamente nada. Tem mesmo a ver com aquelas duas dimensões. Por um lado, entendo que se é possível prestar apoio público, também é possível não o prestar e entendo que neste momento, não tomando posição, preservo de alguma forma até a minha posição face aos meus camaradas mais próximos, não os condicionando de forma nenhuma, e por outro lado, francamente, é a minha primeira eleição interna e não sinto essa capacidade de tomar partido, porque penso que o importante é reservar-nos para o momento a seguir. Sobre Lisboa, o Presidente da Câmara já apresentou o orçamento municipal, disse que é quase impossível a oposição votar contra. Qual é que vai ser a orientação como líder da Conselhia que vai dar? Abstenção? Bom, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte... O Presidente da Conselhia não dá uma orientação, discute com as várias estruturas do partido sentidos de voto e creio que na Conselhia de Lisboa temos feito bastante isso e bastante prova de que os nossos deputados da Assembleia Municipal, os nossos vereadores na Câmara Municipal e todas as outras estruturas que de alguma forma funcionam em articulação com a Conselhia do PS Lisboa têm autonomia a autonomia que lhes é conferida pelo mandato que têm também, não é? Relativamente ao tema do orçamento, o mais provável o é orçamento ser vai ser uma discutido amanhã e, portanto, seria amanhã face ao dia em que estamos aqui a ter esta conversa e portanto, seria prematuro estar a fazer uma informação definitiva sobre qual vai ser a posição. Contudo, há aspectos, e já o PS de Lisboa já o tem dito, que são preocupantes no orçamento que temos. Temos um orçamento
que ultrapassa os 1.300 mil milhões de euros. É um volume significativo, mas isso não nos deve deixar de fazer pensar na sustentabilidade das contas da autarquia de Lisboa a médio e a longo prazo, porque bem sabemos que as receitas da autarquia são também receitas de impostos e, portanto, a coleta não é sempre a mesma. Por outro lado, as emergências sociais acontecem, nós confrontámos-nos com uma muito recentemente e o mundo não está de modo a que não se tenha uma gestão ponderada e cuidada. Por outro lado, são cada vez mais as solicitações e os municípios têm, de facto, um papel essencial cada vez mais em uma série de áreas de descentralização de competências da saúde à educação, mas também têm tradicionalmente áreas como apoios sociais que são muito relevantes. E, portanto, olhamos para este orçamento com preocupação na medida em que nos parece que ele não responde a tudo aquilo que são as necessidades de resposta que os lisboetas têm no seu dia-a-dia. Em qualquer caso, neste momento há um executivo que tem a gestão da Câmara e que faz determinadas escolhas políticas nas quais nós não nos revemos, evidentemente. O que é isso de um Estado local, de um Estado social local? É uma pergunta que eu deixo, que é algo que tenho ouvido muito dizer, que em Lisboa se está a construir um Estado social local. Também tenho muito ouvido dizer recentemente que em Lisboa está tudo bem e que o resto dos problemas do país não afetam Lisboa, mas nós vimos ainda ontem foram disponibilizados os números sobre a evolução da pobreza e vemos que não é só Lisboa, é na área metropolitana de Lisboa que os números estão a degradar-se. Sim, o PS tem viabilizado ao longo destes últimos anos o orçamento municipal. Essa linha e essa estratégia vai continuar, quer dizer, o Presidente dizia na apresentação do orçamento, o Presidente Carlos Moedas, não é? Certo. Dizia que era quase impossível a oposição votar contra o orçamento. Como é que o PS responde a esta quase que provocação, não é? É natural que quem apresenta um orçamento o considera o melhor do mundo. Não é nada de insólito. Mas o PS tem mantido essa linha de viabilizar sempre pela abstenção. De abstenção. Porque entende devolver a responsabilidade a quem os lisboetas entenderam escolher para liderar a cidade. Não quer dar razões a Carlos Moedas para se vitimizar ou para dizer que está a ser bloqueado um dia? Entendo que as regras da democracia exigem que os partidos que têm, até que estão habituados a ter responsabilidades de poder, digamos assim, que têm que se respeitar, mutuamente, todos têm que se respeitar, naturalmente, mas obstaculizar a uma governação não me parece que seja a melhor forma de dizer que ela não é eficaz. Muito pelo contrário, eu diria que no caso de Lisboa há muitos exemplos que ficam claros quando se permite que o Executivo faça aquilo que quer fazer. Normalmente faz aquilo que outros já tinham planeado e poderia continuar a listar aspectos que provavelmente agora não serão interessantes. Não será desta, ainda que o PS votará contra este orçamento municipal. Provavelmente não será desta que o Partido Socialista votará contra o orçamento municipal, na medida em que tem esta postura de responsabilidade e na medida em que houve também um conjunto de aspectos que foram suscitados e que serão agora discutidos, que parecem encaminhar-se para não é uma concordância com este orçamento, já disse, mas é uma percepção de que foi este executivo que os lisboetas escolheram. É deixando queimar, enlumbrando. Não é deixar queimar enlumbrando, até por uma razão muito simples. Nós todos somos cidadãos e todos muitos de nós vivem na cidade de Lisboa, e portanto isto faz-nos mal a todos. Mas respeitamos as regras democráticas. Acha que se houvesse uma crise, seria aproveitado pelo PSD? Se houvesse eleições antecipadas, se houvesse uma crise na Câmara de Lisboa, isso iria beneficiar o PSD? Desculpa, sim. Acho que as pessoas não entendem.
Vamos lá ver, vamos ser muito práticos. Nós sabemos muito bem qual foi a reação que os portugueses tiveram, por exemplo, quando se chumbou o Orçamento de Estado de 2022. 22. 21. 20, Em 21 22. para 22. Para 22. Exatamente. Peço desculpa, sim. Portanto, se Não vai dar armas ao adversário. na minha perspectiva, os políticos não podem fazer. Têm que ter uma governação que responda às expectativas das pessoas, dentro do quadro de princípios de um determinado partido. E não saber ler aquilo que as pessoas esperam, consideram, entendem, como prudente, como imprudente, como adequado, como desadequado, penso que é um erro. Carlos Moedas comemorou este sábado, 25 de novembro, nos Passos de Conselho. O PS esteve representado apenas pelo líder socialista na Assembleia Municipal. Não houve articulação ou não foi consensual dentro do PS Lisboa? Foi a representação que foi considerada adequada. O líder da bancada da Assembleia Municipal esteve presente, representou naturalmente o Partido Socialista. É evidente que houve incómodo, ele é conhecido, foi tornado público, não com a comemoração da data do 25 de novembro, de forma nenhuma. O Partido Socialista tem orgulho na data do 25 de novembro, naquilo que ela significou de não permitir que se acentuasse uma impossibilidade de viver em democracia. Os socialistas estiveram lá. Contudo, temos que ter a percepção de que há quem tenha intenção de utilizar datas, efemérides, figuras para fazer uma releitura da história e para impor um modelo que me parece que os portugueses não escolheram. E, portanto, claramente que com isso não podemos Gostava atuar. que o seu PS tivesse feito algo também para celebrar o 25 de novembro? O 25 de novembro vai ser celebrado na continuação das comemorações do Sim, 25 de Abril. O que nos exatamente, parece mas é que este comemorar o ano- 25 de Abril, antes de comemorar, peço desculpa, comemorar o 25 de novembro, antes de comemorar o 25 de Abril, dá um sinal que ninguém entenderia. E, portanto, sejamos francos. Há aspectos que determinados atores políticos, em determinado momento, decidem utilizar como manobra de diversão. Ou porque querem federar determinadas linhas políticas, ou porque de facto querem reescrever a história. Eu penso que, sobretudo porque pensam que os outros são patetas, porque já ninguém se deixa iludir com esse tipo de manobras. E o nosso país é um país que, apesar de ter uma democracia recente, tem uma democracia relativamente madura, é um país europeu. Portanto, não me parece que esse tipo de manobra sirva para mais do que distrair até os atores políticos daquilo que é essencial. Nessa cerimónia estava também a Procuradora-Geral da República. Faz alguma leitura política da presença da PGR naquela cerimónia? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É uma cerimónia protocolar. Eu entendo que os atores públicos têm responsabilidades e, com mais gosto ou menos gosto, têm de estar nos momentos públicos. E, portanto, de Mas maneira nenhuma. é uma data muito significativa, com muita leitura política. A Procuradora-Geral da República tem estado algo desaparecida. Surgiu a semana passada numa sessão e foi a primeira vez que apareceu em público. E agora aceitou o convite da Câmara de Lisboa, sabendo que havia um clima de crispação em torno desta data. Não é estranho que Lucília Gago tenha aceitado ir a um evento destes? A mim não me parece nada estranho. E se há coisa que eu não alimento nem interiormente, são teorias da conspiração. Pelo contrário, provavelmente no momento em que a Sra. Procuradora-Geral da República tem estado sob uma enorme pressão, digo eu, como antiga responsável política, a tendência até é para a pessoa estar presente para mostrar que uma certa normalidade. Se o momento é um momento mais no qual, as comemorações nas quais todas nos revejamos mais, provavelmente não, mas isso é da vida.
Vamos mudar de assunto e falar sobre este caso que está a marcar relativo às duas gêmeas que terão tido um tratamento de favor no Hospital de Santa Maria, que têm atrofia muscular espinhal. Qual é que foi exatamente o seu envolvimento como Ministra da Saúde neste caso e como é que soube, desde já, por exemplo? Bom, antes de mais, dizer duas coisas. Não tive qualquer contacto do Sr. Presidente da República relativamente a este caso, nem dei qualquer orientação sobre o tratamento destas crianças. Quero acrescentar que também me parece que nem os médicos o aceitariam, até derivado ao facto de isso não ser normal e os ministros não se imiscuírem naquilo que é a atividade assistencial das instituições. Depois, quando o caso foi relatado na comunicação social há algumas semanas, eu referi que tinha uma ideia do caso, de facto, porque duas crianças gêmeas ficam sempre na memória mesmo, que tendo passado uma pandemia e havendo muitos utentes no Serviço Nacional de Saúde, e, de facto, tinha ideia do tratamento ou do não tratamento, tinha ideia da referência às duas crianças. Mas como é que soube do caso quando era ministra? Não soube quando era ministra. Vamos por partes. Nós, quando este tratamento foi administrado pela primeira vez à primeira paciente, à bebé Matilde, e face ao preço do tratamento, costumávamos utilizar para nosso próprio apoio interno um número de utentes que estavam a ser seguidos. Até para a resposta a perguntas parlamentares, como sabem, também perguntas da comunicação social, já está a ser tratado, há mais bebés em tratamento, não há mais bebés em tratamento, portanto, a referência que eu tinha de memória era dessa situação e não do tratamento específico e concreto, do caso específico e concreto. Esse conheci-o agora a propósito da investigação. Não, mas disse à TVI de que tinha ideia, que lembrava das duas gêmeas e que achava que o tratamento não tinha prosseguido, não tinha sido dado. Mas era uma ideia apenas da memória que tinha do tema, de existirem duas gêmeas e de... Eram outras gêmeas? Não tenho a certeza se eram outras gêmeas ou se eram estas gêmeas. Quantas crianças havia na altura, quando era ministra? Lembra-se de qual era o número? Olha, estavam a ser tratadas? Lembro-me das duas primeiras, lembro-me depois de chegarmos ao 7º ou 8º caso, porque, uma vez mais, quando ia ao Parlamento ou quando tinha perguntas da comunicação social, íamos atualizando essa informação sobre o número de crianças em tratamento. Pelos vistos agora já serão 33. Tê-las hemos seguido mais de perto, digamos assim, mas estou a falar de memória. Agora... o caso concreto só ficou a saber pela reportagem da TVI? Eu não lhe posso dizer que, na altura, não tenha havido um contacto sobre o caso. O que lhe posso dizer é que eu tive necessidade de ir refazer o circuito documental daquilo que me poderia ter passado pelas mãos. E o que é que descobriu? E pedi formalmente acesso aos documentos administrativos, ao abrigo do direito à informação, ao Ministério da Saúde, tive acesso aos documentos e aquilo que lhe posso dizer, e como já referi também, estou disponível para prestar todos os esclarecimentos sobre este tema, quer nas entidades próprias, quer junto de eventuais comissões da Assembleia da República que entendam pedir estes esclarecimentos. Aquilo que apurei foi que, de facto, o processo, o pedido de verificação do que se passava com este caso entrou no Ministério da Saúde junto com outros pedidos. É o circuito normal. Vindo de onde? Do gabinete do Primeiro-Ministro? Não, vindo, sim, do gabinete do Primeiro-Ministro, mas vindo, portanto, com o seguinte circuito. Estes processos têm sempre o mesmo circuito. Quando um cidadão apresenta uma reclamação, uma queixa, uma dificuldade a uma entidade, Presidente da República, gabinete de um ministro, até aos deputados, há um circuito pré-definido. Eu, como deputada, recebo
vários pedidos de cidadãos que reportam problemas, situações, necessidades, dificuldades. Normalmente dá-se a entrada do pedido, foi o que o Ministério da Saúde fez a esse documento que vinha do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e que canalizava um relatório médico um documento da Casa Civil, que era um da relatório Presidência médico, da nem sequer República. tinha uma carta a acompanhar ou a traduzir o que era aquele documento médico. Como lhe digo, aquilo que tenho sobre esse processo foi aquilo a que tive acesso depois deste processo se ter suscitado e que decorreu de um pedido de acesso a documentos. Sim, mas que pedido era esse? Documento, Que pedido era esse que viu? esse documento é aquilo que já tem sido referido na comunicação social. O relatório médico? Não é um relatório médico, é uma carta da Casa Civil da Presidência da República que é remetida através do gabinete, do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que, aliás, vem acompanhada de outros pedidos de outros utentes para também com situações e com problemas e disposições de outras instituições e que tem a tramitação habitual. Mas a carta Permitam-me completo, porque é mesmo, de facto, é difícil falar sem termos o suporte visual e de forma a que as pessoas percebam. E o encaminhamento que era feito era sempre o mesmo. Pelo menos no meu Ministério, era o encaminhamento para as instituições visadas pela queixa, reclamação, dificuldade, exposição. E, portanto, eu não tenho esses documentos de envio para fora para outras entidades. Tenho depois comigo já uma resposta aos pais da criança, dada por uma das nossas entidades, no caso o Infarmed, a dizer que o medicamento está em processo de avaliação europeu. E é o que tenho no processo. Depois há o processo de autorização do financiamento ao hospital. Mas isso já nada tem a ver com este processo específico do tratamento das crianças. Mas a carta que recebe via Casa Civil da Presidência da República não é um relatório médico, é exatamente o quê? É um ofício de rosto que tem um conjunto de nomes de pessoas, homens, mulheres, e também, no caso de uma instituição, e que diz, junto se remete para os devidos efeitos, para a avaliação. E depois, dentro desse ofício de rosto, vem então, que é o ofício de rosto do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, vem então os ofícios do Sr. Chefe da Casa Civil da Presidência da República, onde a informação que consta é exatamente a mesma. Junto se remete a informação requerida e a identificação das pessoas. Quanto a este caso destas crianças, o que é que se encontra? Encontra-se, de facto, a exposição, dizendo que são duas, logo em assunto, dizendo que são duas cidadãs portuguesas, filhas de e de, que têm uma determinada doença e que precisarão eventualmente de tratamento. E, portanto, com esta carta vêm, eu não diria um relatório médico, vem uma informação médica. Como sabem, e eu acredito que sim, que a informação médica tenha sido tramitada de uma forma diferente devido ao sigilo médico, portanto não diria que é um relatório médico, não tem informação clínica, digamos assim, e os cartões de cidadão das duas crianças. E, portanto, este processo teve a tramitação que outros semelhantes teriam. Volto a dizer, e repetindo o que referi no início, não houve nenhum contacto da Presidência da República com a Ministra da Saúde sobre este tema. A Ministra da Saúde não deu qualquer orientação sobre tratamento, nem me parece que isso fosse, que isso não funciona assim no nosso país e, naturalmente, estou disponível com aquilo que sei, com aquilo que consegui, neste caso concreto, recuperar de documentos, porque também é importante que quem é questionado sobre o tema procure refazer aquilo, dentro do possível, aquilo que foi o circuito de altura. Estou disponível para dar todos os esclarecimentos adicionais. Quer a IGAS, quer o Ministério Público abriram inquéritos. Já foi contactada por alguma destas instituições? Não fui contactada por instituição nenhuma, por entidade nenhuma. O ofício que recebe, então,
Relativamente a essas duas crianças, diz que reencaminhou para a entidade que devia encaminhar, que foi o Infarmed, é isso? Não reencaminhou para Santa Maria? Eu não tenho esse completo documental. Aquilo que me forneceram, e volto a dizer, foi aquilo que me forneceram, o ofício de entrada e depois já se encontram os documentos de resposta de uma concreta identidade. De uma concreta Apenas do entidade, Infarmed. de uma Não concreta aparece lá entidade. A nada de propósito Santa Maria. daquela. Não aparece Não é nada estranho? relativamente. Aparecem ofícios de Santa Maria já a pedir informação sobre, designadamente financeira, sobre o Mas tratamento. não há rastro de como é que isso chegou a Santa Maria, por via de quem? Eu não encontrei documentalmente. Não me forneceram documentalmente essa informação. Quem é que no seu gabinete tratava desta parte? Há vários serviços envolvidos. O expediente entra numa central, é registado e é enviado para vários gabinetes, através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. A TVI noticiou depois que a consulta da Santa Maria, a primeira consulta, teria sido marcada pelo então Secretário de Estado, Francisco Ramos. Acha possível? Não, por uma razão simples. Nessa altura, Francisco Ramos já não era secretário de Estado. Talvez estejam a referir-se ao secretário de Estado da altura, António Lacerda Salles. Vamos lá ver. Há os dois, exatamente. Há o que dá, mas o Francisco Ramos já não Já estava não. lá na altura do início do processo? Não. Quando são tratadas as primeiras crianças, estamos em agosto de 2019, as primeiras crianças são tratadas ainda no 21º Governo Constitucional e, portanto, o secretário de Estado que acompanhava volta e meia era um. Depois tivemos eleições em outubro e houve reconstituição dos membros das equipas e o caso destas duas crianças e o de outros, Só foi porque há contemporâneo mais, do Lacerda Salles. aparece mais à frente. Então deixa-me reformular. Acha Certo. possível ter sido marcado pelo então, nesta altura, Secretário de Estado Lacerda Salles? Não me parece que isso faça qualquer sentido, porque, vamos lá ver, se há uma nota de que há duas crianças que precisam de um tratamento, se as crianças têm, e parece-me que isso é evidente, por aquilo que são os documentos e por aquilo que era desde logo a epígrafe do ofício que foi tramitado, nacionais do nosso país, o normal era as crianças serem tratadas no nosso país e, portanto, bastava o encaminhamento normal, que era aquilo que se fazia no Ministério da Saúde, para a instituição tramitar o processo. Vamos lá ver, quando um cidadão se queixa a uma entidade da administração pública, e é um poder público nomeado politicamente, eleito politicamente, democraticamente, por maioria de razão, há uma obrigação de tramitação da documentação. Então nem percebe este mal-estar dos médicos, que foi Não. evidente. Não. Acha que até do ponto de vista deontológico é errado. Não me cumpre pronunciar-me sobre o bem ou mal, porque não conheço os detalhes do caso. Mas tenho ouvido algumas referências que me preocupam e que me perturbam. Ok. Que deveríamos não ter tratado estas crianças porque elas não tinham residência em Portugal, quando a lei é clara. É a nacionalidade, conta. Isso. Por isso é que a criança da Guiné que nasceu no Hospital de Santa Maria não teve um medicamento? Acha que não devia ter direito a ter? Claro que devia. Mas não teve ainda. Mas isso não tem nada a ver com a circunstância da menina não ser... Acha que é a decisão dos médicos, então, de Santa Maria? Não acho que seja a decisão dos médicos. Daquilo que ouvi na comunicação social, e estamos a falar todos por aquilo que ouvimos na comunicação social, há um problema de um visto do Tribunal de Contas. Mas isso as instituições estão cá para resolver os problemas burocráticos, Acha os que já problemas devia ter sido dado administrativos. depois? Não me compete pronunciar-me sobre isso. A pergunta que me fez foi no sentido de tentar perceber se estas crianças deviam ou não deviam ter sido tratadas. O processo irá seguramente pronunciar sobre isso. Eu espero que o processo avalie pelo menos 3 questões. Se houve ou não houve uma interferência indevida,
se as crianças deveriam ou não deveriam ter sido tratadas e, em última instância, se o medicamento a utilizar deveria ser aquele ou deveria ser o outro. Ou seja, 3 níveis de responsabilidade. Uma responsabilidade, digamos assim, clínica, e sobre essa também se tem ouvido dizer que o medicamento afinal não teria a eficácia que deveria ter. Isso é um problema técnico. Outro tema é se as crianças tinham ou não tinham acesso a ser tratadas no SNS. Daquilo que conheço do processo, diria que sim. E outro tema é se houve ou não houve uma interferência de terceiros indevida. Sobre isso não sei, o que posso dizer é que ela não passou por mim. A TVI disse que... A TVI não. O médico Levi Gomes disse à TVI que a sua secretária ligava várias vezes ao diretor de serviço para saber do estado da saúde destas crianças e que por isso era impossível a senhora, enquanto ministra, não saber. Ouvi. Viu essas declarações? O que é que diz sobre isso? Não comento. Mas não é Em verdade? devido tempo, não é verdade. Em devido tempo se averiguará quem fez o quê, amando-se quem, por que motivos, se não fez, se Não há quer aqui ajudar aspectos, se há aqui a aspectos que não esclarecer? estão. Se há aqui aspectos, eu não posso esclarecer porque eu não tenho o domínio suficiente dos factos para poder pronunciar-me sobre como é que do outro lado. Mas está a dar a entender que em devido tempo isso vai ser esclarecido. Pelas instâncias próprias, eu não sei, não posso ser eu a Mas esclarecer. não foi a sua secretária nem ninguém a seu mando. Que eu saiba, não. Aliás, nunca vamos lá ver. O meu gabinete tinha, como todos os outros gabinetes, um chefe de gabinete. E tem uma tramitação. Já falou com o Lacerda Salles sobre este caso? Não, como imagina. Para ver se não escapou em nada aí? Repare, sabe que neste momento é complicado nós reconstituirmos aquilo que é um processo que aconteceu há 4 anos, que nos é suscitado por uma intervenção jornalística que naturalmente é cuidada, mas que tem o acesso que tem à informação. E com intervenientes no processo que terão a sua opinião e as suas considerações sobre o processo, mas que também temos que perceber que têm uma visão limitada do processo, na medida em que só conhecem uma parte da realidade. Portanto, o que eu desejo é que tudo seja apurado o mais depressa possível e, naturalmente, com envolvimento das pessoas que puderam, que na altura estavam enfim, que tinham intervenção, que podiam ter intervenção. E do lado da presidência, não vê nada de estranho, porque era habitual e é habitual a presidência reencaminhar para o governo os casos que recebe. É isso é absolutamente habitual e, como disse, nos documentos que pedi, e aos quais já tive acesso, o próprio ofício sobre este caso vem acompanhado da referência de vários outros. E tenho a certeza que quem nos está a ouvir e nos está a ler saberá que é comum as pessoas queixarem-se. É para isso que existem também o Presidente da República, o Governo, os ministros, os deputados. Vai atuar sobre estas insinuações e sobre que de Levi Gomes? Não tenho motivo para acreditar que haja, da parte do Dr. Levi Gomes, que não conheço, qualquer má intenção. E, portanto, penso que ele tem a informação que transmitiu sobre o processo e que, tal como eu, também quererá ser esclarecido. Então, vamos mudar de assunto, ainda mantendo sobre a saúde, porque estamos em mais uma semana de negociações com os médicos. Estamos com 18 meses de negociações com os sindicatos, não há ainda acordo. Como é que é possível isto? Vê com estranheza? Falta de força política? Eu já me pronunciei sobre os temas da saúde, dizendo 2 coisas e que faço mesmo questão de manter. Por um lado, tenho demasiada solidariedade e terei sempre com qualquer ministro da saúde, de qualquer governo. E, portanto, acho que não me devo pronunciar sobre aquilo que é a evolução dos acontecimentos na área da saúde. Tenho procurado manter esta regra e, portanto, certamente não me vão levar a mal. Por outro lado, também me parece que neste caso concreto, como noutros, estar a juntar mais comentário não ajuda à solução da questão e é isso que os portugueses gostariam de ter. Era uma solução para este conflito. E a solução provavelmente não é possível encontrar agora, provavelmente só depois das eleições.
não sei o que é possível de parte a parte. Da minha experiência enquanto governante, os momentos pré-eleições nunca são fáceis para se chegar a consensos, por diversas razões e por vezes porque as próprias estruturas sindicais já não sentem do lado de quem as está a receber a mesma legitimidade, mas isso é num calendário de eleições normais, digamos assim. Estas são umas eleições que não estavam previstas, pode ser que isso faça uma diferença e, pela minha parte, e acho que pela parte de todos os portugueses, mas pela minha parte especialmente, na medida em que tive responsabilidades no setor, o único voto que faço é que seja possível chegar a um acordo que responda às expectativas dos profissionais, naturalmente, mas sobretudo às necessidades da população. Não se arrepende de não ter começado mais cedo, quando era Ministra da Saúde, negociações com os sindicatos para encontrar uma solução para as horas extraordinárias? Como assim? Isto é... Vamos dizer que na altura da pandemia não dava, Pois. mas depois não teria sido possível, porque isto arrasta-se há tanto tempo desde a altura que era Ministra. Mas as negociações com as estruturas, o protocolo negocial com os médicos foi assinado ainda eu era Ministra da Saúde. Ou seja, foi assinado muito pouco tempo antes, mas no verão de 2022. E, portanto, isso fazia parte do programa de governo. O protocolo negocial foi assinado. Tinha como objetivo, na altura, alguns temas muito específicos, designadamente a dedicação plena. Já na altura havia da parte das estruturas representativas dos médicos a questão da grelha salarial, e o protocolo foi assinado. Portanto, é evidente que a vida dos ministérios é sempre mais complexa do que aquilo que nós de fora consideramos, e estas são negociações complexas, com um conjunto de aspectos que tocam, por exemplo, também o modelo de organização das unidades de saúde familiar, e portanto, naturalmente que este terá sido o tempo possível. Todos desejaríamos que tivesse sido antes, mas é com esta realidade que estamos confrontados e com este calendário. Está assim terminada esta Hora da Verdade. A nossa convidada foi a Marta Temido, ex-ministra da Saúde, é atualmente deputada, também presidente da Conselhia do Partido Socialista de Lisboa. Regressamos na próxima semana.